Irmão, todo homem é escravo de alguma coisa. Todo homem. Hoje eu entendo porque Paulo disse que era escravo de Cristo. Porque se você não se prender em Cristo, você vai se prender em qualquer outra coisa. Então todo homem, se ele não está preso a um propósito divino e eterno, certamente ele vai estar preso a um propósito passageiro e carnal. É muito perigoso você trocar as coisas divinas e eternas por coisas passageiras e carnais. Então a vida não é só o que você quer hoje, é o que você quer dela, da vida inteira. Porque muitas coisas que você quer hoje pode tirar você de uma vida eterna. Então você não pode pensar só nas coisas que você quer. Eu quero isso agora, eu quero. Muitas pessoas perderam o rumo eterno porque queriam coisas na hora. E a vida com Deus é uma vida desenvolvida. Amém? É uma vida desenvolvida. Então ontem nós estávamos lá na casa do pastor Liz preparou lá um almoço em família, foi muito legal. E a gente foi lá no sítio, depois fomos para a casa do pastor Liz, foi muito legal com alguns irmãos e alguns amigos. E a gente estava contando nossos testemunhos, né? Aqui para o Misa, para a Thaís, que são nossos amigos, para o Giba, para a Roberta. Estávamos contando nosso testemunho para nossas famílias, contando nosso testemunho, contando das coisas que a gente ganhou, que a gente deu. Quando a gente ganhou, diz assim: é lindo, é meu Deus, nunca tive isso. E Deus diz: dá para o fulano. E a gente deu, e contando assim as experiências que a gente teve de ganhar uma coisa e dar para alguém, de ganhar outra coisa e dar para alguém. Assim sempre foi, a nossa casa vive isso com meus filhos até hoje, com as netas e nossos pastores. Muitos dos nossos pastores são assim, desprendidos totalmente, assim, é uma coisa tremenda de se viver. E o Ulisses falou uma coisa ontem na mesa, que nós inclusive já falamos sobre isso aqui, mas ontem despertou na mesa. E alguém pode se perguntar: peraí, vocês não pensam na velhice? Você não vai guardar nada para a velhice? Meu irmão, se eu passar necessidade na minha velhice, então não foi para Deus que eu trabalhei. Se nós passarmos necessidade na nossa velhice, não foi para Deus que trabalhamos. Não foi. Sabe por quê? Salmo 37, 25 diz assim: eu fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Então, se você está trabalhando para Deus, pode ficar tranquilo. Sua vida pode terminar num cadeião, como acabou de Paulo. E mesmo assim ele convida você para ser alegre em Cristo. Alegrai-vos comigo no Senhor. Outra vez digo: regozijai-vos. Então eu vou dizer uma coisa para todos os líderes. Quem aqui é pastor, líder de célula, pastora, missionário, cuida de gente, empresário, serve a Deus com dízimo, com oferta? Levanta a mão. Deixa eu te falar, se na sua velhice você estiver mendigando, não foi para Deus que você trabalhou, meu irmão, foi para você. Porque quem trabalha para Deus, meu irmão, Deus sempre dá mais do que você precisa. Você vai ter sempre mais do que necessita. Vai comer mais do que precisa. Come meio-dia, de noite, vai correr na beira-rio. Glória a Deus. Eu fui moço e agora sou velho, e nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. E essa é a nossa lida aqui. Esse é o nosso versículo para ser desprendido. Não que a gente não goste de coisa boa. O pastor não gosta de coisa boa? Não, eu gosto de coisa boa. Amém? Opa, eu não deixo de comer uma comida porque é 20 reais mais caro ou 30 reais. Eu não deixo, não. Eu não deixo de fazer uma coisa porque não, eu desfruto. Amém? Desfruto, sem ostentação, mas desfruto. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que eu vou comer o melhor dessa terra. Amém? O bebê, eu acho que a gente não entendeu, que a Bíblia não diz que você comeria muito dessa terra. Ela diz que você comeria o melhor. A gente entendeu isso como muito. E ó, o negócio está ficando grande, Jesus. Irmãos, e eu acredito
que o Senhor está consertando o curso de muita gente aqui. Amém? Muito. Talvez você está chegando no final do ano pensando, cara, não deu de novo. Não consegui, eu queria fazer isso, não consegui. Eu queria trocar a casa, não consegui. Queria mudar, não consegui. Meu Deus, eu não fui promovido, eu só perdi dinheiro, fiz coisa errada. Quase perdi meu casamento, alguns até perderam. Quase perdi meus filhos, quase... Você está sempre batendo na trave. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Paulo Júnior, do Sal da Terra, um precioso homem de Deus, ele diz uma coisa interessante. Ele diz assim: para ouvir o anjo de Maria, que traz esperança, você não precisa estar dormindo, você precisa estar acordado. Mas para ouvir o anjo de José, que vem para consertar o rumo, consertar o caminho, às vezes Deus tem que te botar para dormir, para você poder ouvir o que Deus quer. Tem gente que não ouve o que Deus quer porque não para ouvir o que Deus quer. Está sempre querendo que Deus fale na sua movimentação, e Deus não vai falar na sua movimentação. Deus não fala na sua movimentação, querido. Talvez Deus tenha que botar você para dormir. Maria, ela pôde ver o anjo acordado. José teve que dormir e sonhar. Por quê? Para Deus consertar o curso. Tem muitas pessoas que, para consertar o curso, Deus precisa colocar ela para dormir. Amém, irmãos? Se você está marcando, anotando, escreve isso aí, porque isso é importante e vai te ajudar. Nós perdemos mais os propósitos de Deus por empregar as nossas forças do que desistir por nossas fraquezas. A gente perde mais o propósito de Deus por colocar força humana nele do que desistir dele por nossas fraquezas. Presta atenção nisso, querido. Às vezes o Senhor precisa parar a gente para a gente ouvir. Mas às vezes a humanidade, ela prefere mais uma religião do que um relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus, cara, você vai ter que ser livre de algumas opiniões pessoais. Você vai ter que ser livre, inclusive, talvez de teologias que te aprisionam, que não te deixam entender Deus de amor, Deus Pai, que não te deixam entender. Amém? Obrigado pelo seu amém tão espiritual. Glória a Deus. Aleluia. Baixa um pouquinho para mim. Mas pastor, eu vou buscar Deus e na presença de Deus, irmão. O pecado entrou no jardim, num ambiente que Deus estava, num ambiente que Deus vinha todo dia. Amém? Num ambiente com Deus. O ambiente onde Deus estava diariamente, esse pecado entrou ali e afetou toda a humanidade. Então deixa eu falar uma coisa para você, que talvez choque você, mas eu vim para te chocar hoje mesmo. Porque eu não vou sair da cama cedo para ouvir Deus falar, quero repartir com você. Irmãos, não é o pecado do mundo que afeta a igreja. É o pecado da igreja que não transforma o mundo. Como é que é? É o pecado da igreja que afeta o mundo. Porque Deus colocou a igreja na terra para ser modelo. E se você não for modelo, você se torna presa. Então, não podemos deixar o mundo entrar. Meu irmão, a igreja está na terra para ser modelo para o mundo. Se ela não for modelo, ela vai se tornar presa. A gente quer cuidar das coisas do céu, aprendendo com as coisas da terra. A gente quer administrar, por exemplo, a igreja com uma cabeça humanista, com uma cabeça de negócios. Eu não posso, porque eu estou aqui administrando corações, pessoas. Pessoas não são coisas. Pessoas são pessoas. Coisas, elas te seguem, pessoas não. Deus mandou as coisas te seguirem. Deus mandou você seguir e cuidar de gente, não de coisas. As coisas, elas têm que ser administradas. Elas têm que ser geradas, elas têm que ser protegidas, ok? Mas o meu trabalho como igreja é cuidar de gente. Amém? Amém? Só que eu tenho dificuldade de cuidar de gente que não concorda com o que eu concordo.
com a fé que eu comungo. E nós não aprendemos que naquilo que concordamos, honramos, mas o que não concordamos, respeitamos. Porque igreja é isso. Aquilo que nós não concordamos, nós respeitamos o ser humano. Amém? Amém? Nós precisamos, como igreja, se você quer viver um 2022 saudável no Senhor, você precisa entender que Deus, Ele me salvou, Ele separou quem eu era daquilo que eu fazia. Se você não separar as pessoas do que elas são, daquilo que elas fazem, você vai estar sempre julgando as pessoas, se elas merecem ou não o seu amor por aquilo que elas fazem, não por aquilo que elas são. Eu sei que é difícil. Quem falou que era fácil? Não é fácil, meu irmão. Obedecer a Deus não é fácil. Se eu perguntasse aqui para você, o que é que derrubou as muralhas? Foi aquele grito? As muralhas de Jericó? Foi o grito? Ou foi o silêncio dos 6 dias? É um conjunto de coisas. Por 6 dias Deus manda eles rodear a muralha e ficar em silêncio. No 7º Deus mandou gritar. Então a obediência de um dia era diferente do outro. Imagina a pessoa ficar 6 dias fazendo a mesma coisa. No 7º Deus diz, agora vai mudar, agora vamos gritar. Não, peraí, o Senhor mandou fazer assim, agora o Senhor mudou? O Senhor mudou. Quem não muda é nós, porque nós somos religiosos. A religião está impregnada na nossa mente. E aí quando Deus diz, agora você vai fazer assim, você diz, está amarrado. Não faço assim porque eu sou... Pedro mata e come, não como, eu sou crente. Eu não como coisa imunda. Mas Pedro, quem mandou você chamar de imundo o que eu santifico? Vou te levar na casa de Cornélio para você ver um cara que não é crente, mas é mais crente que você. Vou te levar na casa de um cara que não foi no templo, mas me adora, dá esmola, cuida dos seus funcionários, abençoa a sua família. E Pedro foi lá e ficou assustado, porque quando ele chegou na casa de Cornélio, a célula estava pronta, estava tudo pronto ali, o grupo de convívio, o PG. O PG de Cornélio estava de pé. Cornélio estava lá, esperando Pedro entrar, e Pedro com tudo pronto, todo mundo pronto. Pedro entrou e ficou assustado, porque ele era um judeu na casa de um ímpio, de um gentil. E Pedro ficou ali. Sabe quando você vai sabe quando você vai na festa da família que não comunga da sua fé? Que eles ficam bebendo lá e você fica, sangue de Jesus tem poder. Pedro ficou assim na casa de Cornélio, assustado. Pedro está pregando, ele nem terminou de pregar, irmão. Eles foram batizados com línguas estranhas. Pedro está falando aqui, começou chacatará lá, baixar. E Pedro, meu Deus do céu, eles estão falando de língua. Aí Pedro chegou, quando ele vai para o concílio de Jerusalém, ele tem que explicar para os caras. Os sacerdotes, os apóstolos chamaram Pedro e disseram, Pedro, a gente soube que você está com medo na casa dos gentios. Ele disse, gente, nem conto para vocês. Eu não só comi, como eu presenciei um derramamento do Espírito Santo naquele lugar. Irmãos, eles disseram, agora nós vimos que Deus não faz acepção de pessoas. A minha pergunta é, até quando? O que você está esperando mais para saber que Deus não faz acepção de pessoas? Está esperando mais uma festa, mais um final de ano, mais o quê? Deus não faz acepção de pessoas, Deus faz acepção de atitudes. De pessoas não. Deus quer salvar a todos.
Irmão, o que derrubou a muralha aquele dia não foi só o grito do 7º dia, foi o silêncio dos 6 dias, foi essa conjuntura. Quando foi para ficar em silêncio, eles obedeceram e ficaram. Quando foi para gritar, eles obedeceram e gritaram. Quando foi para entrar e guerrear, eles obedeceram e guerrearam. Então o que derrubou a muralha foi fazer o que Deus mandou, ficar em silêncio quando era para ficar em silêncio e falar quando era para falar. Pastor, e como é que eu sei disso? Quando você for tentado a falar, fique em silêncio. Quando você for tentado a ficar em silêncio, fale. Quando você for tentado a aparecer, se esconda. Quando você for tentado a se esconder, apareça. Lute sempre contra a sua alma, porque ela vai sempre lutar contra você. Pegou? Sua alma vai querer brigar? Saia. Sua alma vai querer sair? Brigue. É para ficar em silêncio? Como é que eu sei disso? Você vai saber. Irmãos, quem vive na alma está sempre fazendo o que a alma quer. E a alma quer isso. Quando nós lemos 2 Timóteo, Paulo chamando de Timóteo de meu filho, e falando sobre isso, dizendo: olha, presta atenção no atleta, presta atenção no lavrador, presta atenção no soldado. Eles estão lá lutando por alguma coisa. Irmãos, deixa eu usar mais um texto, mais um personagem bíblico aqui. Abraão, ele não conquistou a terra conquistando a terra. Abraão não conquistou, tudo que Abraão conquistou não foi tomando posse. E o crente gosta de tomar posse. Ele não consegue cuidar da vida dele e quer tomar posse da vida dos outros. Ele não consegue administrar a sua casa e sai por aí botando a mão e tomando posse. Tomei posse. Sabe como é que Abraão conquistou? Foi se desprendendo, não foi tomando posse. Ele se desprendeu da terra que ele estava com o pai dele. Ele saiu da terra, ele se desprendeu da família, ele se desprendeu de Ló, e vai vendo, ele se desprendeu de Ismael, até o ponto de ter que se desprender de Isaac, e cada vez que ele se desprendia, voltava para a mão dele 1000 vezes mais. Ele se desprendeu da terra onde ele estava, ganhou uma terra, se desprendeu da família, se tornou pai de uma grande nação, amém? Se desprendeu de Ló, se desprendeu de Ismael. Deus disse para ele: põe o filho e Agar, manda eles embora. Ele mandou, irmão, que loucura. Depois Deus disse para ele: me dá teu filho, teu único filho. Um Deus que não aceita sacrifício humano pede o sangue de um filho dele. Talvez Deus vai pedir coisas para você que você vai dizer: está amarrado. O sangue de Jesus tem poder, e isso só tem a ver com você, não tem a ver com religião. Deus quer te dar uma boa lição, Deus quer te ensinar algo. Mas nós temos tudo pré-formado dentro de nós, e nós achamos que tem que ser do jeito que a gente programou. E talvez Deus vai tirar você da sua programação. Talvez alguns de vocês, eu estou profetizando, não vieram passear em Itajaí, vieram espiar a terra. Estou falando sério. Talvez alguns de vocês precisem entender que à medida que você vai se desprendendo, você vai avançando no reino. Só tem uma forma de avançar no reino, é se desprendendo da terra. Anotem isso: para avançar no reino, eu preciso me desprender da terra. Eu preciso viver o reino de Deus. Diga comigo assim, levante sua mão, diga comigo: a divindade de Cristo. Irmão, essa é a primeira noção que eu preciso ter do Evangelho. Tudo que Deus faz e fez era bom. Deus espera que você valorize isso, porque tudo que Deus faz é bom, é bom. A gente, quando cria alguma coisa, a gente cria para aprovação de alguém. Deus não cria para aprovação humana, Deus cria para descoberta humana.
Quando Deus cria algo, Ele cria com o intuito de você descobrir isso, de você achar esse lugar. Amém, irmãos? Eu preciso entender o Jesus, filho de Maria, filho de José, mas eu também, nós vivemos o Natal, o Jesus que nasceu, mas eu preciso entender o Jesus divino, a supremacia de Cristo. Amém? E Paulo usou esses 3 exemplos aqui. Paulo diz: olha, presta atenção no soldado, presta atenção no atleta e presta atenção no lavrador. E qual é a lição que eu aprendo prestando atenção nesses três modelos aqui: soldado, atleta e lavrador? Só tem uma lição no meu coração, ou seja, todo esforço dedicado será recompensado. Todo esforço dedicado será recompensado, ainda que você fez na ignorância, ainda que você fez sem entender o valor da obra que você está inserido, mas Deus vai recompensar. Irmãos, quando Paulo usa no versículo 8 aqui de 2 Timóteo, ele diz assim: ó, lembra-te de Jesus Cristo, que é da descendência de Davi e ressurgiu dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Ele diz, ó, da descendência de Davi e ressurgiu dos mortos. Ele está usando, ó, lembra-te de Jesus Cristo, descendente de Davi e que ressurgiu dos mortos. Ele está falando do Jesus homem, do Jesus humano, que é descendente da tribo de Davi, da linhagem de Davi, da raiz de Jessé, da tribo de Judá. E lembra também que ele ressurgiu dos mortos. Aqui ele proclama a sua divindade. Ele está falando, lembra de Jesus, que ele tem uma família, ele nasceu de uma família na terra, mas ele ressurgiu dos mortos. Amém, irmãos? Ele ressurgiu dos mortos. Aqui comprova a sua humanidade e comprova a sua divindade. Porque Jesus, para mim, hoje eu vi um cara falar uma coisa muito importante. Falou o seguinte: a maioria das pessoas que adora o menino na manjedoura não segue depois que ele cresceu. A maioria das pessoas que adora o menino na manjedoura não o segue mais depois que ele cresceu. Porque, irmãos, esse livro de 1 Timóteo, 2 Timóteo aqui é fantástico. Quando Paulo está falando aqui, ele está dizendo aqui no versículo 9, eu estou preso como malfeitor. Ou seja, eu estou preso por uma coisa que eu estou proclamando, eu estou esperando para ser morto. Eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Ou seja, o que eu acredito, o que eu ensino, isso não vai parar em mim. Paulo está dizendo o seguinte: eu estou preso, eu vou morrer, eu vou ser executado, mas o que eu estou ensinando não vai parar em mim. Evangelho não para em ninguém, irmãos. Evangelho não para nas suas ideias, na sua religião. Evangelho não para, eu não penso assim, é problema seu. Evangelho não para nisso. Evangelho continua. Ele continua porque evangelho é eterno. É uma palavra que vai dar continuidade à eternidade. Então tudo que eu penso agora, a intelectualidade não traz luz sobre Jesus. É Jesus que traz luz sobre a intelectualidade. Amém? Paulo está dizendo aqui no versículo 10, eu suporto, sabe por que eu suporto essas perseguições, essas lutas, essas dificuldades? Eu suporto por causa dos eleitos. Ou seja, quando eu morrer, o que eu acredito, o que eu ensino, não está preso em mim, e eu vou levar, isso aqui é muito, eu tenho que ler para você de novo. Eu não sei como que isso cai no seu coração, mas no meu, versículo 10 de 2 Timóteo capítulo 2 diz assim, ó: por este motivo eu suporto por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Eu vou levar eles para a glória eterna. Por isso que eu estou suportando. Eu estou suportando por causa deles. Eu estou apanhando, mas eu estou suportando por causa deles. Eu estou sofrendo. Por isso que eu não acredito em evangelho sem sofrimento. Eu não acredito em evangelho sem renúncia. Eu não acredito em evangelho de falácia. Evangelho que só promete. Evangelho que só enriquece. Evangelho que não tem firmeza nas escrituras. Eu não acredito nisso, irmãos.
Não tem como você acreditar num evangelho que você não pensa nos outros. Um evangelho que só abençoa você e promove você está corrompido. Evangelho que anuncia só a mim. Evangelho precisa pensar em alguém. Você tem que ter lágrimas nos seus olhos por causa de alguém, meu irmão. Dá um glória a Deus, pelo amor de Deus.